pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é Ótimo Juro, e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Bom, gente, esse livro é um livro que eu queria ler há muito tempo, comprei ele no ano passado. Quando deu aquele boom da Kozak, todo mundo começou a comprar vários livros da Kozak, eu também comecei e comprei, então, Os Meninos da Rua Paulo. Mas comprei esse livro por um motivo muito especial, que é, vejam só vocês... eu tenho aqui essa versão que é do meu pai. Então, meu pai leu esse livro na época de adolescente, de menino, de ensino fundamental. E ele gosta muito desse livro, sempre me falou sobre esse livro, dessa história, das brigas dos meninos, enfim. E aí eu queria muito ler, falei, bom, vou comprar o da Kozak Naif, porque esse aqui não tá muito, assim, favorável à minha sinusite. Então, comprei o da Kozak. Eles têm a mesma tradução, que é a do Paulo Ronay. O Paulo Ronay era húngaro, né? Ele veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, fugido, porque a família dele era judia. Então ele era professor de latim e tinha muito interesse em línguas latinas. E aí ele conseguiu um visto para o Brasil e veio para o Brasil. Vindo para o Brasil, ele se tornou um crítico literário muito famoso, traduziu algumas outras obras do húngaro, se eu não me engano, e traduziu Os Meninos da Rua Paulo, que virou um sucesso absoluto no Brasil. Tanto que estamos aqui com e agora que a Kozak não existe mais, os direitos de publicação foram vendidos para a Companhia das Letras, que já está publicando uma outra edição dos Meninos da Rua Paulo. Então é um livro que tá bem presente aí na nossa vida brasileira há muito tempo. É um livro que é lido em escolas até hoje. Meu pai leu, eu sei que ele ainda é adotado em algumas escolas. E essa tradução é tão legal que ela prevaleceu aqui, né, todos esses anos. E tanto esse quanto esse tem comentários de Aurélio Buarque de Holanda. Está aqui na capa. Gente, Aurélio Buarque de Holanda é ninguém mais, ninguém menos que o Aurélio do Dicionário Aurélio. Nunca na minha vida eu parei pra pensar que o Aurélio era uma pessoa, né? Enfim, pois é. E Aurélio Buarque de Holanda era também muito amigo do Paulo Ronay. Então talvez por isso que ele tenha feito essa revisão aí, não sei, enfim. Mas vamos falar sobre o livro. Então essa história, gente, é uma gracinha, eu fiquei apaixonada por ela. Eu acho que não tem como alguém ler esse livro e não gostar, não se emocionar. É uma história muito triste no final, mas eu gostei muito. Como eu disse pra vocês, eu já ouvi falar muito sobre ela, com meu pai contando algumas coisas aqui, mas assim, nada supera. Eu gostaria de ter lido esse livro criança e poder reler ele agora, como acontece com Harry Potter, por exemplo. Se você tem filhos já nessa idade dos 10, por aí, gente, dei Os Meninos da Rua Paulo pra eles lerem, pra essas crianças lerem, porque é incrível, maravilhoso. E se você ainda não leu e é adulto, leia, porque ele é incrível, maravilhoso. Mas vamos falar... Calma, Gabriela, vamos devagar. Vamos falar sobre a história. E então, Os Meninos da Rua Paulo vai contar a história de um grupo de meninos que vivia em Budapeste no começo dos 1900, aí mais ou menos, né? E esses meninos, que têm idade aí por volta dos 12 aos 14 anos, eles têm um grupo, um clã, vamos dizer assim, de meninos. E esse clã de meninos tem aí um quartel-general, eles têm um QG deles, que é um terreno baldio que fica na Rua Paulo. Então, nesse terreno baldio, parte desse terreno funciona uma serraria e parte desse terreno é um terreno abandonado, reto, que para esses meninos, naquela época, era perfeito para brincadeiras de rua. Então, eles jogavam pela, eles jogavam bolinha de gude, brincavam de perseguição, índio, pega-pega, enfim, várias coisas aqui que eles falam. É muito interessante porque eles falam que nessa época tava bombando o Último dos Moicanos, se eu não me engano, então tem várias referências aqui, aquelas histórias de índios, etc, etc. Então, esses meninos tinham esse terreno, que era como se fosse um território deles, do clã deles, que servia então para diversos tipos de brincadeira. Esse clã não era somente um grupo de meninos, né? Esse clã era altamente organizado aqui, essa sociedade, né? Eles tinham o clã dos Meninos da Rua Paulo e dentro desse clã uma outra sociedade chamada Sociedade do Betume, e ambas altamente organizadas. Então esses meninos tinham um presidente, eles tinham um secretário, eles tinham um escrivão, então eles tinham um menino que cuidava do dinheiro do clã, enfim. É muito interessante, eles têm toda uma hierarquia e
eles assumem diferentes hierarquias dependendo da situação que acontece aqui. Então, a princípio, eles têm o grupo dos meninos da Rua Paulo e da Sociedade do Betume, que no dia a dia eles têm um presidente, eles têm um secretário, como eu disse, né, etc, etc. E em momentos de guerra, essa sociedade, então, assumia uma hierarquia militar. Então, eles são muito organizados. E aí, o presidente vira um general, e aí eles têm os capitães, os sargentos, soldado raso, enfim, uma série aí de patentes para cada um dos membros da Sociedade dos Meninos da Rua Paulo e do Betume. O que acontece aqui é que esses meninos têm esse lugar tão amado e em determinado momento o que vai acontecer é que esse lugar vai correr um sério risco de ser tomado por meninos de uma outra rua. Então existe um outro clã, os Camisas Vermelhas, que tem o seu lugar num jardim botânico em Budapeste lá, né? Eles têm uma ilha que é o QG deles, de reuniões, etc. E aí eles decidem invadir o terreno da Rua Paula, porque é um terreno muito melhor. É um terreno que dá pra jogar pela e onde eles estão não dá pra jogar pela. Então eles precisam de um terreno que dê pra eles brincarem. E aí eles decidem então que eles vão invadir e tomar o terreno da Rua Paulo dos meninos da Sociedade do Betume. E aí vai acontecer uma treta, é óbvio, né, gente? Então, assim, essa história é bem simples, é basicamente isso, né? Eles aí se arquitetando essa guerra, essa briga entre os dois clãs aí, que é muito interessante, é muito, assim, gostoso de se ver. Esse livro é um livro muito ingênuo, assim, a gente vai lendo e você vai vendo a ingenuidade dessas crianças, o amor que eles têm por coisas tão simples quanto um pedaço de terreno ali. Em todo momento eles falam muito sobre isso. Mas, por outro lado, é uma história que vai falar muito sobre amizade, sobre companheirismo, vai falar muito sobre honestidade e principalmente vai falar sobre lealdade. Então aqui em determinado momento vai ter uma reviravolta em que um desses meninos da Rua Paulo vai meio que se bandear para um outro lado aí das Camisas Vermelhas. Então a gente vai ter uma traição que vai acarretar várias coisas aqui, várias tretas entre esses meninos. E esses meninos são muito divertidos porque eles têm características muito particulares, assim, e ele vai rotulando cada um, né? Então a gente tem o presidente, João Boca, que é um menino muito honrado, é um menino muito leal, ele inspira de fato liderança. É muito legal ver, assim, as decisões dele, ver como ele é um menino equilibrado. Então, quando acontece toda a história da traição, ele resolve não contar pra ninguém do grupo até que ele tenha certeza. Então ele quer presenciar, ele quer ver com os próprios olhos a traição, se existiu e tal. Então, assim, é um menino muito sereno, sabe, gente? Achei muito legal. Então a gente tem um mais rico, que é mais posudo. A gente tem um que quer competir a liderança. E aí, no meio de todos eles, a gente tem o Nemetschek. Conforme ele vai contando a história, a gente tem a impressão que ele é mais novo, mas eu acho que eles têm todos a mesma idade. E, na verdade, ele é o mais ingênuo, ele é o mais fraco deles, né? Porque ele fala a todo momento que ele é um garoto franzino, magrinho, que ele é pequenininho, que ele tem os pés pequenininhos. Então o que acontece? Tudo sobra pro Nemetschek nessa história. Ele é o soldado raso, ele é o menino que tem que fazer tudo pra todo mundo, ele tem que pegar, ele tem que abrir, ele tem que fechar, ele tem que tomar conta. Ah, tem que fazer isso aqui, manda o Nemetschek. Então ele é assim, né? Ele é um coitado aqui nessa história toda. E ele é o personagem principal, ele é o personagem que mais brilha. É muito bonito de se ver a evolução desse menino nessa história que briga ali por um lugar dentro desse clube, né, de amigos. Ele briga por uma posição melhor ali, ele não quer mais ser um soldado raso. Então ele a todo momento vem querendo se provar e vem querendo mostrar o seu valor, que é assim, gente, é uma coisa incrível, é maravilhoso. Esse menino não tem palavras. É uma história muito emocionante, gente. Eu terminei ele arrasada porque tem um final muito triste. Então, assim, é uma coisa de ver a inocência, é uma coisa de você ler e pensar, lembrar até mesmo da nossa infância. A minha geração ainda foi uma geração que brincou muito na rua, a gente brincava muito na rua da minha avó. Então a gente brincava muito com bola, né? Não jogava pela, mas jogava bets, outras coisas assim. Então a gente acaba meio que revivendo a nossa infância também, com algumas passagens. É um livro que, na superfície, parece ser um livro infantil, né? A gente fala, é um livro, é uma história de crianças, mas eu acho que numa camada um pouco mais profunda, ele vai falar como se fosse uma metáfora de tempos de guerra mesmo e das coisas que a gente acaba perdendo em momentos como esses e o que vale a pena na nossa vida e o que a gente leva desses momentos de conflito, né? O que sobra depois de momentos de conflito, de momentos de briga e etc. Então,
vai valer a pena, não vai valer a pena? Afinal, aqui, gente, eu fiquei desolada. O que acontece aqui, enfim, eu não vou contar porque eu não vou dar um spoiler pra vocês. Eu tomei um spoiler comigo mesma, de tonta que eu fui muito burra, gente. Eu estava aqui folheando o livro pra ver quantas páginas tinha e parei numa página e bati o olho em uma fala do livro e peguei o maior spoiler que poderia existir. Bati o olho, pá! Falei, não acredito! E estava começando a ler e já sabia o que ia acontecer. Então pra mim foi assim, mais triste ainda, porque eu já tava lendo, sabendo o que ia acontecer e já fui lendo, já carregada na emoção aqui. Mas enfim, gente, é um livro lindíssimo, é uma história que, como eu disse pra vocês, pra quem tem filhos, deem esse livro pros seus filhos lerem e depois pra eles terem a oportunidade de reler quando adultos. Eu acho que deve ser uma experiência incrível. Se vocês não leram ainda, não percam mais um segundo, parem tudo que vocês estão fazendo, peguem esse livro e vão ler esse livro. Ele é curtíssimo. O do meu pai é uma versão pocket ainda, olha só, pocket do pocket. Mas ele é curtíssimo, você lê assim em uma sentada, porque ele é muito gostoso, ele tem um clima nostálgico que é uma delícia. E o que eu achei mais legal nessa história é que assim, a gente tem aqui algumas passagens que, apesar de ser uma história que se passa no começo dos 1900, tem algumas coisas incrivelmente atuais aqui na nossa vida de criança. Eu acho que até mesmo se você for pegar crianças hoje em dia que são super tecnológicas, vão encontrar alguma coisa aqui que tem muito a ver com a vida delas também. Então ele fala aqui sobre rotina de escola, lição de casa, professor dando bronca, ficar retido na escola, enfim, algumas coisas que eu olhei aqui e pensei que talvez a escola já não seja mais dessa forma, porque a escola perdeu um pouco uma certa rigidez que tinha naquela época. E também os próprios alunos perderam um pouco da seriedade com que eles encaram a escola, né? Aqui é bem diferente, a gente vê isso. Eles ficam muito preocupados com as tarefas, eles ficam muito preocupados com o professor e etc. E a gente sabe que hoje em dia já não é mais tão levado a sério, infelizmente. Mas, por outro lado, tem muitas coisas que são, assim, incrivelmente parecidas com a nossa infância. Eu acho que vai ser com qualquer infância. Eu não tenho nada pra falar de críticas, assim, não gostei disso, gente, isso não é tão legal. É um livro que você senta, lê e, fim, acabou, a história tá finalizada, é maravilhoso. Eu acho que o que eu mais gostei nele é mesmo essa coisa desses meninos, essa amizade, essa história que é levada, toda baseada nessa amizade. Foi o que eu mais gostei aqui. Esses personagens são incríveis, esses meninos são incríveis. A escrita dele não é uma escrita muito simples, é uma escrita um pouco até complexa, assim, se você for pensar em um livro pra crianças, mas ao mesmo tempo ela te abraça, assim, de tal maneira que você não tem dificuldade nenhuma. Então eu acho que, assim, é bem pra qualquer idade mesmo. E não é uma linguagem banalizada, né? É uma linguagem muito bem empregada e muito bem construída. Bom, gente, é isso. Já até falei demais. Foi uma resenha um pouco fora do meu padrão de resenhas aqui, né? Mas eu queria mesmo falar, assim, geral sobre esse livro. Espero que vocês se animem e espero que vocês leiam. Se vocês se interessarem, vocês já sabem, eu vou deixar o link aqui embaixo para compra deste e do da Companhia das Letras, e vocês sabem que se vocês comprarem através desses links, vocês me ajudam com uma pequena porcentagem aqui para o canal. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação e a levar o É Último Juro para outras pessoas. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.